o ônibus 375. As pessoas na China têm o costume de evitar ou não gostam de pegar ônibus à noite. Elas não gostam. Porque na China tem uma lenda, uma história que começou em 2010. E muita gente tem medo até hoje dessa história, por conta dessa lenda. A história conta que tinha um ônibus e sua numeração era 375. E o ônibus rodava sempre à noite. Bem, e na noite específica, ele sempre saía muito tarde e só tinha o motorista, a condutora dentro dele. Só que durante o percurso do ônibus, o ônibus parou e embarcou um casal, uma senhorinha e um jovem. E era um dia de noite fria mesmo, sendo verão, estava frio e ventava muito forte lá fora. Então estava muito frio e também estava ventando pra caramba lá. Tudo estava bem tranquilo dentro do ônibus, até que o ônibus parou depois de 2 paradas à frente. Ao parar, entrou mais 2 rapazes, que segurava outro rapaz que aparentava estar bêbado no então. Está sendo carregada pelos outros 2, então eles achavam que o cara talvez estivesse bêbado e por isso ele estava sendo carregado. Só que marque bem esses 3 rapazes. Os 3 rapazes usavam roupas que são tradicionais chinesas. E as pessoas dentro do ônibus acharam estranho, porque não era comum ver pessoas usando essas roupas tradicionais chinesas. Porque por mais que eles morassem na China, não era normal eles ver essas pessoas andando com essas roupas tradicionais da China. Tudo continuava tranquilo, eles entraram em silêncio. Só que então, lembra do primeiro casal que eu falei que entrou? Eles desceram do ônibus, né, numa das paradas, e então a senhorinha começou a gritar dentro do ônibus. E lembra do jovem também que entrou junto com a senhorinha dentro do ônibus? Ele estava sentado do lado dela, e essa senhorinha começou a gritar depois que esse casal desceu e começou a acusar esse jovem de ter roubado a bolsa dela. E ela gritava desesperadamente falando que o rapaz tinha roubado a bolsa dela e que ela queria descer do ônibus e levar esse rapaz na delegacia. Então, dentro do ônibus estava o motorista, a condutora, os 3 rapazes que entraram com roupa chinesa, a senhorinha e esse jovem que ela estava acusando de roubar a bolsa dela. E ao descer desse casal, que eu te falei que a senhora começou a gritar desesperadamente, falando que o rapaz tinha roubado, mesmo o rapaz falando para ela que não roubou nada, que ele não tinha pegado a bolsa dela, que ele não tinha feito isso, ela continuava a gritar, falava pro motorista: para esse ônibus que eu quero descer, porque aqui perto tem uma delegacia e eu vou levar esse rapaz lá para prestar queixa porque ele roubou a minha bolsa. E ela queria descer a todo custo. Mesmo o rapaz falando que não roubou a bolsa, o motorista parou o ônibus e deixou eles descerem. Depois disso, a senhora parou e ficou olhando o ônibus ir embora. Ela e o jovem ficaram olhando esse ônibus ir embora. Logo depois do ônibus partir, a senhora falou, ela soltou o ar, que ela prendia, né, o ar, porque ela estava desesperada, ela já não estava quase respirando direito, e olhou para o rapaz. Você deve me agradecer, porque eu acabei de salvar a sua vida. Aí o jovem, não entendendo nada, perguntou o que ela estava falando e por que ele tinha que agradecer ela e por que ela salvou a vida dele, do que ela estava falando. Aí a mulher falou: sabe aqueles 3 rapazes que embarcaram? Eles não eram normais. Desde o momento que eles embarcaram, eu fiquei observando eles. Como tava frio, e lembra que eu falei pra vocês que tava ventando bastante, porque tava frio e tudo mais? Então, ela disse que quando bateu o vento nas vestes deles, que entrou pela janela, e no assento que eles estavam, as vestimentas deles acabaram subindo, e ela reparou que eles não tinham pernas. A senhorinha então viu que os 3 rapazes não tinham pernas.
depois que esse vento bateu e subiu a vestimenta deles. Então ela logo se tocou que eles não eram humanos, e sim alguma entidade maligna. No caso, eles eram um fantasma. Quando chegou o outro dia, a senhorinha e o jovem viram no jornal que o ônibus tinha desaparecido e não tinha chegado no seu terminal. Porque o ônibus 375 não teria retornado para o seu terminal. E ele sumiu. E como os dois desceram do ônibus, eles se sentiram culpados, porque eles deixaram o resto das pessoas dentro daquele ônibus e não fizeram nada. Então eles estavam se sentindo muito culpados. E resolveram ir até a delegacia e contar a história deles, do que eles tinham visto dentro do ônibus. Mas você sabe como que é as coisas, né? Você sabe como que funciona. A polícia não acreditou neles e muito menos na história. Eles acharam muito estapafúrdia e muito fantasiosa a história. Então, eles não acreditaram, pois era muito insano. Então, passou 2 dias que o ônibus tinha sumido. Passou esses 2 dias, a polícia então achou o tal ônibus. Ele estava dentro de um reservatório submerso. E esse reservatório ficava a 100 quilômetros de distância do terminal de ônibus, aonde o ônibus deveria terminar a sua rota. Ele passou 100 quilômetros e foi parar nesse reservatório e dentro da água. Acharam o ônibus e dentro dele estava o corpo do motorista, a condutora, uma senhora que não foi identificada e de um rapaz que também não foi identificado. Os corpos estavam em extrema decomposição. Lembrando que só tinha passado 2 dias do sumiço do ônibus. Entendeu? Então, era muito estranho os corpos estarem muito em decomposição. Parecia que eles estavam lá mais de 1 ano dentro daquele ônibus pelo grau da decomposição dos corpos. E lembrando, era só 2 dias após o sumiço do ônibus. E eles já estavam em estado de decomposição extrema. Só que também muitos outros mistérios estão cercando essa história. Muitos mistérios envolvem esse caso. Porque o ônibus desapareceu, só que não foi em 2010 que esse ônibus desapareceu. Ele desapareceu em 1991. E a história só ficou conhecida em 2010. Mas tudo indica que a história aconteceu de verdade, que é uma história real e verídica, que realmente isso aconteceu lá na China. E outro fato do ônibus é que, como ele conseguiu chegar nesse reservatório, que ficava a 100 km de distância do terminal, sendo que o ônibus já estava quase sem gasolina e não teria como ele ter chegado nesse reservatório. Então, se ele estava ficando sem combustível, como que ele conseguiu rodar mais 100 km e chegar nesse reservatório? Então, ele não teria gasolina suficiente. E quando foi aberto aonde fica a gasolina no carro, sabe aquela portinha onde a gente abastece o carro, tal? Então, eles abriram e constataram que dentro não havia gasolina. Havia sangue dentro do reservatório de gasolina. Havia sangue lá dentro, não havia combustível. Era somente sangue que estava lá dentro. E isso é de acordo com depoimentos de algumas pessoas. A polícia também checava câmeras de segurança para ver se o ônibus passou nos locais de rota que ele deveria passar. É que nem aqui. O ônibus passa e ele tem as rotas dele. Cada ônibus tem a sua rota. E esse ônibus também tinha a rota dele para ele seguir. Então as polícias resolveram ir ver essas câmeras para ver se ele tinha passado nessas rotas. E o ônibus não tinha passado em lugar nenhum. Não tinha passado por lugar nenhum. O ônibus simplesmente desapareceu e apareceu depois desse reservatório. E esse ônibus não tinha aparecido mais em lugar nenhum desde o dia que tinha sumido. Então ele não estava rodando. E como que ele chegou nesse reservatório de água se nas câmeras ele não aparecia? Vai se proteger dessa lenda do ônibus 375. E você? Acredita nessa lenda do ônibus 375? Você acha mesmo que alguma entidade possa ter feito alguma coisa com os 3 passageiros que restaram?
O que você acha dessa lenda? Me conte aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, porque terá muitas outras lendas aqui esperando por vocês. E me diga, que entidade será essa? E você, pega ônibus de madrugada? Eu acho melhor você tomar cuidado.